Boa noite! Vamos começar a nossa live dessa quarta-feira fria. Aqui no Rio tá frio, imagina nas cidades que são mais frias. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. Vamos chegando, esperar o Instagram aí chamando vocês. Sentido para a vida. Boa noite, Cida. Tô colocando aqui o tema para fixar, para as pessoas que forem chegando conseguirem saber do que se trata. Fixar. Pronto, tema fixado. Como é que vocês estão nessa noite? Tá frio por aí também? Aqui tá bem friozinho para padrões de Rio de Janeiro. Tá, deu uma esfriada. Boa noite, Gorete. Boa noite, Marcelo. Tem tempo que eu não te vejo aqui, eu acho, hein? Boa noite para vocês que estão chegando. Vamos lá, esperar o Instagram entregando essa live. Aproveitem para convidar, ó, pelo aviãozinho, vão aí chamando. Vamos vir juntos aqui para esse bate-papo, que eu espero que vocês gostem, porque é um assunto que eu adoro conversar, que é falar sobre felicidade. Boa noite, Anitta. Felicidade, sentido da vida. Ai, gente. Santa Catarina. Pô, aí tá frio. Deve estar, né? Aqui tá um friozinho, gente. Tá bem geladinho. Não sei quanto que tá a temperatura, mas sensação térmica aqui tá geladinha. O que eu acho ótimo. Muito frio na serra, imagino. Temperatura caiu, né? Mas tá gostoso, né? Vocês gostam? Eu gosto. Passou o verão, chega, né? Agora é hora de começar a dar uma abrandada. Boa noite, Zenaide. Vamos juntos então, gente. Hoje o assunto é uma conversa rica, que eu espero que vocês terminem a live se sentindo melhor do que entraram, que a ideia é sempre essa. Marcelo, sim, Adriana, meu tempo tem sido muito corrido. Hoje que não fui para o curso, sobrou esse tempinho para participar da live. Que bom, fico feliz. Paraná, 18 graus. Rolândia. Bastante gente de Paraná, é engraçado. Que bom, Juliana. Eu gosto dessa temperatura mais amena, né? Começa a dar uma refrescada. A gente começa a ficar um pouco mais quietinho, as coisas vão se acalmando, passa aquela excitação de verão que é excessiva muitas vezes. E a gente começa a entrar agora num ritmo mais suave da vida. E eu gosto bastante. Então vamos lá, meus amores, vamos começar então falando. Eu vou trazer vários vieses aqui para essa conversa. Perguntem, falem, contribuam, que eu sempre falo para vocês que a live é dinâmica e essa é a graça, né? As contribuições fazem a live ficar muito mais rica. Boa noite, Poliana. E vamos lá então. Sei nem por onde começar esse assunto tão rico. Mas eu tenho estudado muito filosofia, então eu vou partir um pouco dos princípios da filosofia, que eu acho que são bem interessantes, né? Um convite à reflexão que a gente vai fazer aqui. Muito mais, boa noite, Vesleia, muito mais do que trazer respostas, é um convite para reflexão, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que a gente entende por felicidade, né? Esse é um conceito que a gente tem que ter alguns cuidados aqui, porque felicidade não é alegria, né? A gente vive numa sociedade em que parece que a gente eliminou as emoções negativas, ninguém pode ficar triste, a gente só pensa mais do que ser feliz, a gente quer aparentar a felicidade, né? A gente quer mostrar através, né, eu acho que as redes sociais trouxeram muito isso, né, uma supervalorização da aparência em detrimento da essência, mais do que ser feliz, eu quero parecer ser feliz, né, parece que a felicidade não é legítima se a gente não postar e mostrar para todo mundo. Mas, muito mais do que isso, né, muito mais do que aparência, o que é a felicidade? É claro que a gente não vai ter uma resposta só, né, porque para cada... a gente vai ter linhas aí que pensam um pouco a questão da felicidade, mas o que eu quero trazer para vocês é entender, primeiro, felicidade não é alegria permanente, e a ideia de felicidade, eu quero trazer para vocês a noção da felicidade
prática, né? A felicidade não idealizada, não naquele sentido utópico, né, de ser uma coisa inalcançável ou um estado de plenitude que é completamente fora da realidade, mas trazer a felicidade para o campo da experiência, né, da prática, da ação, daquilo que a gente pode experimentar na vida. Né? Primeiro também eu acho que é importante a gente excluir um pouco o adoecimento, né? Quando a gente fala em felicidade, na percepção de felicidade, eu quero trazer aqui para vocês dentro de um contexto de uma certa normalidade da mente, né? Se você estiver deprimido, você está adoecido e vai precisar de tratamento, né? Então é difícil de falar de felicidade para uma pessoa em depressão porque ela está doente. Então tirando, né, fazendo só esse adendo e voltando aqui para nossa ideia de felicidade na nossa vida cotidiana, como que a gente pode experimentar isso, né? Como é que eu alcanço a tal felicidade? Onde está a tal felicidade, né? A felicidade como algo idealizado, utópico. Bom, primeira coisa, né? A felicidade, segundo Mário Sérgio Cortella traz, né? E eu acho maravilhoso, ela é transitória, não é um estado permanente, né? A gente só consegue experimentar, entender a felicidade. Boa noite, Edna. A partir da não felicidade. Eu só reconheço quando eu tô feliz porque eu já estive triste. A gente conhece a felicidade, a percepção da felicidade, ela se dá no contraste, né? Se a gente ficasse sempre eternamente feliz, a gente não perceberia a felicidade como tal, né? Eu consigo me perceber feliz porque eu já estive triste. Então eu sei o que é não estar feliz, né? Então isso já é uma primeira ideia super importante, entender que o estado de felicidade, esse bem-estar que a gente tem, para Mário Sérgio Cortella, né, segundo o que ele acredita, não é um estado permanente. Ele é transitório, ele é como se fosse uma vibração intensa diante de algumas situações, circunstâncias. Quem nunca viveu isso, né? Parece um estado assim meio de epifania. Você está de repente vivendo. É interessante que ontem mesmo uma paciente me trouxe isso, que ela tem se sentido muito bem, ela está ótima ultimamente, e ela tem vivido algumas experiências que ela fala que ela tá ali vivendo e ela tem vontade de como se pudesse congelar aquele momento. E ela usou uma frase, eu não sei nem, eu fiquei até pensando, será que ela escutou um pouco Mário Sérgio Cortella falando sobre isso? Porque ela usou exatamente a frase que ele usa, que é: eu poderia morrer agora, porque isso aqui que eu tô vivendo me preencheu de um jeito, é um estado meio de epifania mesmo, e essa paciente está vivendo isso na vida dela. Ela até falou de uma situação que ela estava com os amigos e tal, e de repente ela parou, olhou para aquilo e ficou até emocionada do quanto que ela estava se sentindo bem naquela experiência, uma experiência cotidiana, mas que o bem-estar dela era tão intenso, essa vibração intensa que te toca de um jeito diferente, que você tem vontade de eternizar aquela emoção, né? Eu seria capaz de morrer agora, porque isso que eu tô vivendo é muito incrível para mim. Não é um desejo de morte, obviamente, né? Não é uma sensação depressiva, mas uma constatação de um momento dessa vibração que ela traz muito preenchimento na gente. É claro que a gente vive essas situações em alguns momentos da vida, isso não é uma situação constante, mas a gente tem esses momentos, e se vocês puderem puxar na memória, certamente vão se lembrar de alguns momentos pontuais da vida que você foi tomado dessa felicidade muito intensa, né? E é isso, né? Pro Cortella, a felicidade é um desejo permanente. Você deseja essa sensação de maneira permanente, mas ela é uma ocorrência eventual. Você não vai ter essa sensação o tempo todo, mas o desejo de experimentá-la, que é inclusive o motor da vida, né? A gente se movimenta em direção a alguma coisa. Eu acho essa noção de felicidade maravilhosa, porque é isso. E até uma frase que ele falou que eu fiquei pensando, né? Como é que ele falou? Boa noite, Moniquinha. Tem uma frase, eu era feliz e não sabia, né? Quantas vezes a gente fala isso, de alguma situação passada, eu era feliz e não sabia. Você não era feliz, então. Porque a felicidade depende da consciência de felicidade. Eu só posso me sentir feliz se eu me percebo feliz.
é uma coisa consciente. Então essa história de eu era feliz e não sabia, é porque você não era, né? A felicidade depende dessa consciência do que você está vivendo, né? Isso é muito interessante também da gente pensar. Anitta, gosto dessa frase, felicidade não é a ausência de dificuldades. Com certeza não, Anitta, com certeza não. As dificuldades, segundo os estoicos, a filosofia estoica, as dificuldades inclusive são a oportunidade que a gente tem de exercer as nossas virtudes, da gente desenvolver e exercer as nossas virtudes, né? Que para o estoicismo são 4 virtudes básicas, né? Que é a coragem, coragem, justiça, sabedoria e temperança. A temperança é fundamental, a temperança é o equilíbrio. Então, as dificuldades é uma maneira que a gente tem também de exercitar essas virtudes na vida, né? Então, faz parte da nossa existência e pode sim ser fonte também da gente buscar a nossa felicidade. E aí, já pensando, né? O Pondé, que é outro filósofo, ele fala muito da felicidade. Ele não fala muito de felicidade, né? Mas ele, quando fala da felicidade, ele associa a coragem. Gente, quantas vezes eu falo isso aqui pra vocês, que a gente precisa de coragem na vida. A gente precisa se lançar na vida, né? A coragem, ela é uma virtude, tanto para os estoicos quanto para o Pondé que citou, é uma virtude que ela é necessária para a gente alcançar a felicidade, o estado de felicidade. A gente precisa, né? A pessoa que é covarde, a ausência de coragem, né? Ela provavelmente não vai se sentir feliz, né? Porque ela vai se dar conta dessa sensação de covardia, né? A gente se ressente quando a gente tenta fazer alguma coisa, mas tem medo, quando o medo paralisa, né? Quando a gente não consegue viver plenamente as coisas que a gente gostaria, né? Isso impacta a nossa percepção de felicidade. É terrível quando a gente quer muito uma coisa, mas a gente não tem coragem de buscar. Então isso também é uma coisa super interessante da gente pensar, né? A coragem, ela tá muito, e eu falo isso muito para vocês, a coragem ela é uma virtude super importante na nossa vida, principalmente quando a gente vive numa sociedade que é tão geradora de adoecimento, de ansiedade, que é tão cheia de estímulos para tanta coisa, que a gente tem dificuldade de filtrar, a gente começa a se sentir até acuado com as coisas e a gente vai se enfraquecendo emocionalmente e acaba não desenvolvendo essas ferramentas para a vida, que são fundamentais, E tem também, o Pondé, ele vai falar um pouco sobre isso, né, que a felicidade para ele também está associado com outra coisa que eu gosto muito de falar com vocês, com a noção de autenticidade. Eu sou feliz a partir do momento que eu posso ser quem eu sou. Quando eu sou autêntica. Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou e quando eu me permito ser quem eu sou. Pode parecer uma coisa tão óbvia. Gente, quantas vezes a gente não é quem a gente gostaria? A gente não fala aquilo que a gente gostaria, a gente diz sim querendo dizer não. Cida, quando eu sinto isso eu acabo bloqueando, mas não acho que seja falta de coragem. Será? Você acha que é o quê, então? Quando você sente o quê? Esse medo de agir? Medo, né? Eu não sei. Aí você tem que avaliar o que pode estar te paralisando. Pode ser, sim, que seja falta de coragem, né? Falta de... A gente quer garantias, né? A gente quer garantias da vida, quer certezas. Eu quero me lançar em alguma coisa, mas eu quero me lançar com uma rede, né? Eu tenho medo, né? E se der errado? E se eu tomar essa decisão e não for a melhor decisão? E se eu quiser? E se eu fizesse escolha e aquilo não for do jeito que eu imagino? Esse medo, né? Que paralisa muitas vezes a tomada de decisão. E a gente precisa de coragem. Por que coragem? Porque a vida não dá garantias. Não dá. A gente não tem garantia. Que garantia que eu tenho? Nenhuma. Nenhuma. Né? A gente tem que se lançar naquilo e buscar fazer acontecer. Por isso que a felicidade, para mim, né, e de tudo que eu venho estudando, a felicidade ela é uma decisão. A felicidade ela é prática. Né? Eu não posso ser feliz na teoria só. Eu tenho que exercer isso na minha vida. Né? A felicidade é a decisão no sentido de que eu resolvo o que eu faço com aquilo que eu vivo. Ela é uma escolha, ela é uma aposta, assim, né? A felicidade, ela não é aquele pote de ouro no fim do arco-íris,
né? Ela é uma decisão, eu decido a maneira como eu vou me comportar diante das circunstâncias. Eu não decido as circunstâncias, naturalmente, tem muita coisa que me escapa. Mas a forma como eu reajo às circunstâncias, isso sim eu consigo. Quando eu sinto essa sensação que a sua paciente sentiu, de estar muito feliz, porque a sensação que eu estava descrevendo é de uma profunda felicidade, né? Uma sensação de muito prazer. Eu não sei se é disso que você está falando, Cida. Às vezes tem um delay aqui entre o que eu falo e o que vocês escrevem e as coisas se perdem um pouco. Eu não entendi muito bem. Tenta escrever depois de uma maneira um pouquinho mais clara. Mas, voltando então aqui, as questões que eu estava trazendo, né, em relação à felicidade, né, como que a gente consegue sentir a tal felicidade, como que a gente consegue se engajar na vida, qual é o sentido da minha vida. Isso é muito importante, né, como que eu, o que me faz acordar todos os dias e ir trabalhar? O que me faz acordar todos os dias e ir para a escola, né? Quando a gente está no colégio? O que me faz fazer aquilo que eu faço? O que me movimenta nesse sentido? O que me motiva? O que me coloca nessa dinâmica da vida? Qual é o sentido para a vida? Para mim, né? Que é claro, né? Não é um sentido único, amplo e generalizado. E aí eu quero trazer para vocês os conceitos de Viktor Frankl, que é a logoterapia, que é a terapia de sentido. E ele aborda muito essa noção de sentido para a vida. Para Viktor Frankl, eu já falei para vocês, ele era judeu, médico psiquiatra austríaco, que na época da Segunda Guerra passou por 4 campos de concentração. E ele já vinha desenvolvendo, antes de passar por isso, essa ideia de sentido para a vida, né? Para ele, a vida sempre vai ter um sentido. A gente, às vezes, só não encontrou o nosso, mas o sentido existe. Ele acha que a gente não veio nessa existência a passeio, tem um sentido pra gente. Só que a gente tem que ver qual é, e aí eu vou trazer depois para vocês como que a gente pode achar esse sentido. E aí, quando ele passa por essa experiência de sofrimento intenso em campo de concentração, né, onde você é desumanizado, onde você passa pelas piores condições emocionais e psicológicas e físicas que um ser humano pode passar, ainda naquelas condições absolutamente adversas, ele conseguiu encontrar um sentido. Porque aí ele fala, já que a vida sempre vai ter um sentido, então até na dor ela tem que ter um sentido. Isso é muito importante da gente pensar, principalmente quando a gente não tá bem, que aí nada faz mais sentido, e aí a gente quer desistir e fica perdido e desorientado. E para Viktor Frankl sempre vai ter um sentido, até na dor. E quando a gente dá um sentido para a dor que a gente está vivendo, ela se torna muito mais suportável. E isso é muito claro se a gente for pensar. A pessoa que está passando por uma doença, a pessoa que está passando por uma situação, né, mais grave na vida, quando ela dá um sentido para aquilo, não, eu estou passando por isso, mas isso, sei lá, a gente dá um sentido, né? É o momento que eu vou crescer, eu precisava refletir sobre isso, a gente gera um sentido. Quando a gente tem um porquê, a gente consegue suportar o como, já dizia Nietzsche. Quando a gente consegue enxergar um sentido para aquilo que a gente está vivendo, a gente consegue suportar aquela experiência de alguma forma. E isso é muito, muito, muito real quando a gente experimenta isso na vida, né? Quando a gente está ali passando por uma situação difícil, né? Mas tem um sentido maior para aquilo, a gente consegue ter forças para administrar aquela dor, né? Não é que a dor não vai existir, mas a gente tem uma atitude diante dela que gera sentido. E aí, já aproveitando esse gancho do sentido, porque eu acho que ele é muito importante, a gente vive hoje um esvaziamento existencial muito grande. A gente sofre de falta de sentido, muito. Né? Viktor Frankl já falava isso lá no início do século XX, e isso permanece e agrava até, né? Eu acho que a gente tem aí um monte de coisas, informações e coisas acontecendo e excesso de estímulos na vida, e a queixa que a gente tem é da pessoa se sentir vazia, é da pessoa se sentir entediada, sem sentido. E essa é uma autopercepção
que a gente tem ouvido por aí, muito frequente. E por que que isso está acontecendo? Por que que a gente está esvaziando o sentido da nossa experiência? Por que que a gente está passando nessa vida sem saber por quê? Né? Tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Sei lá. Então, para Viktor Frankl, ele fala que o sentido, ele é um sentido prático. Isso que eu gosto muito disso, gente. Tem uma coisa que eu descobri sobre mim mesma e que eu quero dividir com vocês. É que eu sou uma apaixonada pelo conhecimento. É muito gerador de sentido na minha vida adquirir conhecimento. Essa expansão de mente, para mim, ela é muito geradora de sentido. Mas ela só é geradora de sentido na minha vida porque eu consigo colocar isso em prática. O conhecimento, para mim, não é só teórico. O conhecimento, para mim, é uma ferramenta de vida. Então, isso é muito gerador de sentido. E para Viktor Frankl é isso. O sentido não é uma coisa transcendental, um propósito, uma coisa assim muito idealizada, muito quase espiritual e religiosa. Não é. O sentido ele se dá na vivência. O sentido ele é prático. A gente tem que encontrar sentido agora. Não é uma coisa, não, eu quero, sei lá, papinho de Miss, né? Quero uma sociedade mais justa. Gente, né? Não é disso que se trata. Isso não vai engajar a gente na vida necessariamente. O sentido ele é prático. E aí eu quero trazer para vocês, deixa eu só ver onde eu anotei, que para Viktor Frankl, como que eu construo esse sentido então? Tá, você falou que a vida tem sentido, a vida de todos nós tem um sentido. Então como é que eu descubro qual é o meu? Onde que eu vou encontrar isso? Ele fala que pode se dar de três formas, preferencialmente. Na vivência dos valores, né, que são os valores que ele considera fundamentais na existência, que é valores de criação. Eu posso encontrar o sentido para minha vida nos valores de criação, que é o que eu faço. É o que eu entrego para o mundo. É a minha capacidade de criar, de fazer. É o fazer. Né? Eu posso encontrar o meu valor e o meu sentido para a vida trabalhando, por exemplo, no trabalho. A partir do trabalho, onde eu crio, onde eu produzo, onde eu faço algo por alguém. Né? E eu consigo me engajar, né, e gerar um sentido para a minha existência a partir desse valor de criação. Um outro valor importante, que é o valor da experiência, que são as coisas que eu recebo do mundo. No valor de criação é o que eu entrego para o mundo. No valor da experiência é o que eu recebo do mundo. E isso vale para as experiências com a natureza, experiências estéticas, experiências artísticas, os relacionamentos, as experiências, o viver. Isso é gerador de sentido, né? De repente a maternidade é geradora de sentido. Eu tenho um filho, né, que gera sentido para minha vida. Eu aqui tenho uma missão de educar uma pessoa para a vida, né? Então, a partir dessas relações, desses relacionamentos com o outro, até com a religião é uma experiência. A religião ela entra nesse lugar para muitas pessoas que é um lugar de geração de sentido. Então, olha que coisa interessante. Você pensa, eu não consigo ver o sentido da minha vida. Avalie esses valores na tua vida. O valor de criação, né, o valor da experiência. E o terceiro valor que ele fala, que é o valor de atitude. Que é o que eu vinha falando para vocês com relação ao sentido que a gente encontra até mesmo no sofrimento. Se a vida sempre vai ter um sentido, inclusive quando eu não estou bem, a minha vida tem sentido ainda. Né? E o sentido se dá a partir do valor de atitude, que é a forma como eu me posiciono em relação ao que está acontecendo. Eu não vou ter controle sobre os sofrimentos da vida, né? As dores que a gente passa, porque para Viktor Frankl é a tríade trágica da vida, né? Passar por dor e sofrimento, culpa e morte. A gente não escapa dessas coisas. Então, eu vou passar por momentos de dor na minha vida. Agora, qual é a minha atitude diante da dor que eu estou vivendo? Isso é gerador de sentido. Né? Isso, e por que o sentido para a vida é tão importante? Porque ele engaja a gente na vida. Quando eu tenho um sentido para aquilo que eu estou fazendo, aquilo ganha um valor para mim. E esse valor, ele é emocional. Né? É uma coisa que me engaja na vida. Isso, e coisas que demandam o nosso esforço, né? O trabalho, a criação, as relações onde a gente tem uma entrega, né? A gente... na relação com o outro, sei lá, na entrega até religiosa. São coisas que engajam a gente na vida. E a gente anda muito desengajado da vida. Engajado nesse sentido, assim, isso é uma coisa que tem uma importância, né? Aquilo me preenche de alguma forma e vai contribuir
para minha percepção de felicidade. Né? Se eu encontro um sentido para aquilo que eu estou fazendo, eu vou me sentir feliz ao fazê-lo. Né? Se eu tenho um sentido para trabalhar, é diferente de eu ir lá, Charles Chaplin, lá, tempos modernos, ficar ali apertando parafuso e aquilo não tem o menor sentido para mim. O trabalho alienado. Né? Agora, quando é um trabalho que eu faço e aquilo tem um sentido, né? Eu vejo um sentido muito claro no meu trabalho. O trabalho preenche a minha vida, é gerador de sentido para mim, porque eu me realizo a partir daquilo. Gera sentido e também me gera felicidade. Então entendam a importância disso, né? E não é um sentido que está lá longe, né? Como eu falei, não é uma coisa utópica, fora do tempo. É uma coisa que ela é prática. Eu posso fazer isso. Eu posso buscar esse sentido, né? Comece a encontrar onde é que está isso para você. Se você está passando por um momento de dor, né, seja ela qual for, de que forma que você pode reagir a esse momento? Porque as dores, elas fazem parte da vida, como eu já falei várias e várias vezes. Ou a gente se vitimiza e pensa, ai, coitadinho de mim, por que comigo? Por que só comigo? Por que não com o outro? Gente, cada um tem sua dose na vida de dor, né? E a gente tem as nossas dores. Isso aí não tem como fugir. A gente precisa aprender a lidar com isso, né, de alguma forma. E o sentido que a gente dá para isso faz toda a diferença. A gente se perceber dentro desse contexto que a gente vive, a gente se perceber no mundo, né, na existência. Isso é um trabalho de autoconhecimento também, né? Eu perceber quem eu sou, quais são as minhas características, né? O que eu posso... E aí tem outra coisa também, né? Que eu acho que é muito geradora de felicidade, que eu já falei com vocês várias vezes, que tem a ver com valor de criação, que é fazer algo por alguém. Né? O quanto que isso também, né? Porque somos seres sociais, a gente se engaja com o outro, né? A gente tem, o ser humano, ele evoluiu enquanto espécie, eu já falei isso para vocês, a partir das relações, né? A gente é um ser social, né? O ser humano lá da época das cavernas e tudo mais, ele só evoluiu como espécie, não sumiu aí engolido por predadores que eram muito maiores e mais fortes, já que nós não temos garras poderosas, não temos uma pele que proteja a gente, né? Um casco muito forte. O que protegeu foi essa capacidade que a gente teve de se agrupar, né? E estar no grupo. Essa noção de pertencimento foi o que possibilitou o ser humano evoluir, né, e se defender de predadores. Então é claro que isso esse estar com pessoas faz parte da nossa natureza, né? A gente vive em grupos, isso faz parte da nossa natureza. E fazer algo por alguém contribui muito para essa geração de sentido para a nossa vida. Isso muitas vezes, e eu falo isso às vezes até para nossa percepção de tristeza e mal-estar, né? Às vezes eu estou me sentindo a pior das criaturas. E quando a gente está muito mal, a gente tende a ficar muito autocentrado, né? Aquela pessoa que, quando a gente está mal, a gente volta muito para dentro, e aí fica naquela autocomiseração mental, como eu sofro, tá tudo errado, nada dá certo, e fica presa nesse mundo um pouco egocêntrico e triste. E uma das formas da gente sair disso é olhando para fora, né? Muitas vezes é a gente se conectando com outras pessoas e entendendo e percebendo. Isso é interessante, a gente percebe até em terapia de grupo, né? O quanto que o funcionamento do grupo é terapêutico. Oi, Marina, tudo bem? Então, a gente precisa pensar nisso, né? De que forma que eu engajo na vida, o que gera sentido para minha vida, como é que eu me sinto em relação às coisas, eu me sinto vazia, eu me sinto preenchida, como é que tá isso para mim? Isso vai contribuir muito para a tua noção de felicidade na vida, né? A sua percepção de felicidade. E fora a questão da consciência daquilo que a gente está vivendo, né? Porque senão é isso, eu era feliz e não sabia. Então você não era, né? Porque a felicidade depende dessa consciência do que a gente está fazendo. E isso também é interessante, já trazendo um pouco para as questões atuais, né, onde a gente vive aí um mundo de aparência, de redes sociais e de idealizações, né, do que é ser feliz, né, numa sociedade que prega uma vida, né, viagem para as Maldivas, quando na verdade a felicidade pode ser muito mais simples do que isso.
né? Quando você estiver no teu leito de morte, você não vai pensar, nossa, que saudade do carro novo que eu comprei. Meu Deus, cadê aquele meu celular maravilhoso? Não tem nada disso, né? No seu leito de morte, você vai lembrar e buscar na sua memória as experiências vividas, né? Isso eu trago muito para vocês também, né? A vida, ela se dá na ação, na experiência, no que a gente pode estar ali vivendo, no que a gente está ali usufruindo da nossa própria existência. Se a gente fica ou com medo, paralisado diante das coisas, com medo, querendo garantias e certezas, e aí a gente não consegue fazer, não consegue tomar caminhos. E a vida vai passando e a gente vai se sentindo vazio, vai sentindo que as coisas não tem muito, não preenchem a gente de alguma forma. Enfim, e aí começa a se sentir a pessoa mais infeliz, a pior das criaturas, né? A gente acha que fulano que tá ali nas Maldivas que tá feliz. Eu que vivo aqui a minha rotina não sou feliz, né? E eu acho que a gente tem que buscar esse bem-estar no nosso dia a dia, na ação, naquilo que a gente faz. O que me faz acordar todos os dias? Né? Qual é o sentido de fazer o que eu faço? Por que eu faço? Por quem eu faço? Né? Isso também é muito legal da gente pensar, né? Quais são as forças que vão ali mobilizar a gente para ação, né? E de uma maneira mais profunda. Eu estou trazendo para vocês estão quietinhos, eu não sei se vocês estão reflexivos, porque são conceitos que são complexos, né? Eu trago aqui algumas ideias assim para vocês pensarem, que talvez vocês não tenham parado para pensar, questões de sentido, de valores, de atitudes, e, né, a gente começa a mergulhar aqui um pouquinho mais profundo, mas eu acho que é super importante que a gente não se mantenha só no rasinho, na superfície, né, na coisa da informação, mais uma informação que eu tô tendo aqui, outra ali, eu vou juntando, não. Vamos tentar um mergulho um pouquinho mais fundo. Vamos tentar acessar coisas mais profundas na gente, né? Conteúdos mais importantes para a gente perceber. Eu não vou dar aqui para vocês 3 passos para ser feliz. Faça isso, faça isso, faça isso. Não existe isso. Vamos tentar entender a nossa existência com um mergulho um pouquinho mais profundo, né? Para de molhar só o pezinho. Bora lá, vamos comigo, assim, tentar entender e refletir sobre o que você acha que é a felicidade. Você se acha feliz? Você se sente feliz? Ou você acha que você vai ser feliz no pote de ouro do fim do arco-íris? Eu vou ser feliz quando eu entrar na faculdade, aí eu entro. Aí a minha alegria dura ali um semestre. Daqui a pouco eu vou ser feliz quando eu me formar. Aí você se forma. Eu vou ser feliz e a felicidade parece que tá sempre ali, né? A cenourinha e o burrinho andando, tentando alcançar e a gente não chega na tal felicidade. Ela parece que escapa o tempo todo. Né? E aí a gente tentar trazer ao contrário, né? Não é a gente que vai em busca da felicidade. Aliás, a busca pela felicidade é geradora de infelicidade. Porque quando eu me busco ativamente para buscar, quando eu vou ali ativamente atrás, cacete, cadê a porra da felicidade? Cadê aquela merda que eu não tô achando? Isso não é felicidade. E eu já falei isso para vocês e quero trazer aqui de volta, a felicidade ela é consequência. Ela não é causa. A felicidade, pela forma como eu enxergo, né, e eu acho que isso é super importante da gente pensar, a felicidade ela é consequência. Ela é consequência das nossas escolhas, ela é consequência das nossas experiências, ela é consequência de um sentido para minha vida, ela é consequência da minha coragem, ela é uma consequência. Ela não é a causa. A gente precisa parar de buscar a felicidade, desesperada lá na frente, e precisa focar em fazer a tua vida acontecer agora. Na hora que tua vida tá ali acontecendo, você, não é que eu tô aqui maravilhada? Como fez a minha paciente? Entrou numa epifania quase. Ela falou, gente, eu tive vontade de congelar aquele momento, que eu fui tomada de uma felicidade tão intensa que eu fiquei, meu Deus, esse momento vai ficar registrado para mim como um momento de profunda felicidade e prazer. Olha que coisa bacana da gente viver. Boa noite, caprichos da Bel. Cheguei atrasada, conheci você há pouco tempo. Que bom que você está aqui. Estou maravilhada com suas lições. Obrigada. Que bom, querida. Obrigada. Gorete, eu estou muito concentrada em te escutar e ao mesmo tempo refletindo. É isso aí. Márcia, o sentido da vida seria fazer o que precisa ser feito? Márcia, depende. O que precisa ser feito em que sentido?
né? Não pode ser o fazer o que precisa ser feito só no sentido mecânico da coisa, né? Porque aí é o que eu falo, é apertar parafuso. Eu tenho que apertar parafuso, apertar parafuso. E eu fico alienada daquele processo. Eu tenho que fazer ir para ação, às vezes fazer o que precisa ser feito, ter disciplina e tudo mais, mas isso tem que ter um sentido para mim. Não é uma coisa automática, né? Do tipo, eu vou fazer o que eu... Muitas pessoas trabalham mecanicamente, automaticamente, roboticamente, né? Sem que aquilo volte para ela como um sentido, né? Como uma coisa de uma realização, de um... Né? E, gente, é óbvio, né? É o que eu falo, meu trabalho, por exemplo, é muito gerador de sentido na minha vida. Então você é feliz o tempo todo? Óbvio que não. Tem dia que eu fico de saco cheio? Óbvio que sim. Né? Isso faz parte da nossa vida, essas oscilações, até porque é isso, né? Que bom que eu tenho momentos no trabalho que são um saco, porque os momentos que são maravilhosos eu consigo perceber. Eu tenho essa consciência, né? Deixa eu voltar, se tem mais alguma pergunta. Então, não sei se você se sentiu contemplada com a minha resposta, Márcia, mas sim e não. Depende do que você está chamando do que precisa ser feito e de que forma você faz o que precisa ser feito. Né? A gente fazer algo que gere sentido, isso pode se dar de diversas formas, né? O trabalho voluntário, por exemplo, é muito gerador de sentido para muita gente. Eu tinha uma paciente que ela era maravilhosa, assim, ela tinha um engajamento social, ela fazia pelo outro de uma maneira tão bacana, tão genuína, e para ela gerava muito sentido. E ela falava isso, o trabalho voluntário salvou ela de uma ansiedade absurda. Porque ela começou a preencher a vida dela com essas coisas que geravam sentido. Ela se sentia muito realizada fazendo pelo outro e parava de ficar tão autocentrada olhando para si e para suas próprias dores. Ela via pessoas com outras dores e aí ela tentava, né, se mobilizava para fazer as coisas. Ela na época entregava quentinha, ela limpava a praia, limpava lixo, enfim, ela era toda, não, acredito que ainda seja, ela só não é mais paciente porque ela tá ótima. Mas ela era extremamente engajada nessas questões, né? Então, é uma forma também, né? O trabalho voluntário, ele pode ser muito gerador de sentido. Até o trabalho doméstico, gente. Você que é uma dona de casa, cuidadosa, né? Que tá ali zelando pela tua família, pelo seu lar, né? Fazendo um almoço gostoso, se preocupando em fazer aquela mesa gostosa, que não faz a comida, né? Fazendo aquelas obrigações da casa. Tem gente que tem ódio, né? Aí cuida da casa com raiva. Aí não vai gerar sentido. Agora, se você está ali na tua casa, engajada, sabendo que você está fazendo a tua função para garantir o bem-estar de outras pessoas, né? Que você está ali, isso pode gerar sentido também. Por isso que eu falo, a gente tem que procurar esse sentido, né? Ele existe na nossa vida, a gente tem que encontrar aonde que ele está para cada um. Né? Para mim, eu já sei de diversas formas, né? Aliás, eu sou uma pessoa que tem muita vibração com a vida, porque para mim a vida é cheia de sentido. Eu preencho a minha vida com muitas coisas que geram sentido. E isso a gente pode fazer, né? O sentido não é uma coisa que vai ser dada para você, você constrói. Ele é pessoal, né? E ele pode mudar ao longo da vida, né? Tem um momento da vida que, por exemplo, Poliana, sentido da vida e propósito de vida estão interligados? Com certeza, Poliana. Com certeza. O teu sentido pode ser, pode ser igual a ter um propósito, né? Eles estão completamente interligados. Não necessariamente são equivalentes, né? Mas normalmente o sentido da vida, ele ou equivale ao propósito ou te coloca na direção do teu propósito. Adriano, meus pais acham melhor esperar mais a trabalhar, mas isso acaba me deixando ansioso por não estar estudando ou trabalhando. Qual a sua opinião? Mas esperar mais o quê? Eu não sei. Qual a tua idade, qual é a tua vida, o que que você faz? Esperar o quê? Por quê? Se você não estuda e não trabalha, o que que você faz então? Não sei. Difícil te dar uma resposta tão pontual. Esperar por quê? Eu não... Gente... Esperar no sentido da passividade eu acho muito ruim, né? Aí a gente tem que ver o que a gente está fazendo nesse tempo de espera, né? Eu acho que qualquer espera, se for passiva, completamente passiva, não tem muita coisa. Agora, se você tem uma espera ativa, né? Se você espera mais buscando alguma coisa, aí tem que avaliar o que você está querendo dizer, Adriano. Então são coisas assim...
Ih, gente, tem uma pergunta aqui, eu nem sei responder. Aqui tem aquele pontinho de interrogação, né? 26 anos, mas por segurança, por quererem me guardar. Gente, guardar onde com 26 anos? No bolso? Como assim? Adriano, ó, 26 anos. Meu Deus, como assim? Você tem que trabalhar. Tá esperando mais o quê? Eu, assim, a meu ver, gente, a busca da independência, da autonomia, ela passa por essas questões na vida, né? Bem-vindos ao mundo capitalista e real. A gente precisa buscar fazer alguma coisa na nossa vida, né? Se você tem 26 anos. Mas te guardar como? Meu Deus, não. Não faça isso. E você não está estudando? Não está fazendo faculdade, sei lá? Não tem isso, não tem isso, gente. Guardar onde? No bolso? De volta na barriga? Não. A vida já tá aí. Você já tem 26 anos, já é um homem, né? Já tem condições de se implicar nas suas próprias escolhas, de buscar a sua própria vida, sem ficar aí o tempo todo dependendo de pai e mãe, senão você não vai amadurecer. Isso faz parte da maturidade também, gente. A gente precisa amadurecer na vida. Pais super protetores, filhos frágeis. Eu falo isso para vocês muitas vezes. Né? A gente tem que ajudar as pessoas até o ponto onde elas não possam fazer sozinhas. Né? Se eu ajudar alguém que já é capaz de fazer aquilo que eu estou fazendo por ela sozinho, não é ajuda, é atrapalhar. Então eu ajudo um filho até o ponto em que ele não consegue fazer determinada coisa sozinho. Se eu tô fazendo por ele, eu tô atrapalhando, não tô ajudando. Não é legal, não é legal. O desenvolvimento emocional, pessoal, depende de uma independência, né? A gente precisa amadurecer. E isso passa pelo trabalho, pelo assumir responsabilidades e... Enfim, não sei se no teu caso, Adriano, tem questões religiosas, não sei o que acontece, mas 26 anos não é mais para você estar com esse dilema, né, de estar aí dependendo ainda de determinação de pai e mãe. Não é legal para você, não é, de verdade. E às vezes é difícil, né, quando a gente é muito super protegido, tem o seu lado cômodo, né, a gente fica ali acomodadozinho, né, mas cuidado com a tal zona de conforto, que é o lugar que é quentinho e acolhedor, mas onde eu não cresço. Eu não cresço. Né? A gente cresce no desconforto. A gente só cresce no desconforto. Ficar no conforto excessivo faz a gente... E ó, a gente tem que pensar também, né? Quando eu não cresço, eu pereço. Né? Quando a gente para de se movimentar, porque a vida é dinâmica, a gente tem que buscar esse desenvolvimento, esse crescimento. Se eu não estou me desenvolvendo, se eu não estou crescendo, eu vou perecer, eu vou ficar, sei lá, subaproveitado na vida, né? Isso não é nada legal. Isso esvazia a nossa existência, né? Então, olha quanta coisa, né? A gente pode pensar e refletir a partir disso, né? Pensar do que a gente quer desenvolver, quais são as virtudes, né, que a gente busca desenvolver, né, quais são as características, né, que a gente busca de ferramentas para nossa existência, né? A gente tem que afiar nossas ferramentas emocionais. Eu tenho uma paciente que já passou por tanta merda na vida, mas por tanta merda, que ela é extremamente resiliente. Eu até, aliás, uma não, tenho duas nessa condição, de uma vida assim, pensa numa vida descompensada, numa família disfuncional, de problemas de todas as ordens, e as duas pacientes, né, cada um numa idade, totalmente diferente, são extremamente resilientes, né? Eu brinco com elas, né? Elas passaram por tantas adversidades ao longo da vida, né? Que foram afiando as ferramentas emocionais e hoje elas tiram de letra situações que outras pessoas pirariam, né? Situações às vezes difíceis de trabalho, de relacionamento, e para elas é tranquilo porque elas passaram por tantos problemas ao longo da vida. Isso também é engraçado, né? Isso também é ressignificar a nossa história, né? Ao invés da gente se vitimizar e pensar, nossa, coitadinha de mim, minha mãe era narcisista, minha mãe era border, e eu fiquei, né, meio abandonado por pai, por mãe, não importa. Ou a gente entra nesse discurso vitimista, ou a gente afia as nossas ferramentas emocionais e isso vai compor quem a gente é, né? Isso faz parte da nossa história. E aí
é a virtude da atitude, que é qual atitude que eu tenho diante do sofrimento inevitável, que é isso. Isso são dois exemplos bem interessantes dessas pacientes. A atitude, isso é uma das coisas que geram sentido para o Viktor Frankl, né? É a atitude que eu tenho diante do sofrimento que é inevitável. É claro, gente, que se o sofrimento é evitável, a gente vai evitar, tá? Pelo amor de Deus, a gente fala aqui de situações que não tem como mudar. O que são ferramentas emocionais? Eu chamo de ferramentas, Cida, mas na verdade são essas atitudes, comportamentos e características emocionais mesmo, essas virtudes que a gente desenvolve. Por exemplo, o que é uma ferramenta emocional? Paciência, tolerância, resiliência, autocontrole. São coisas que vão funcionar, né? Porque como eu falo para vocês, para mim, eu amo o conhecimento e as coisas mais teóricas, desde que elas sejam aplicáveis na vida, né? Então eu chamo de ferramenta porque é o que você usa. Uma pessoa que desenvolve a ferramenta da tolerância, por exemplo, ela vai conseguir lidar com as situações de frustração de uma maneira mais tranquila, né? A pessoa que é paciente, porque nós não nascemos pacientes, como eu já falei na última live, é uma ferramenta que a gente desenvolve, é uma característica que a gente desenvolve na vida, a gente aprende e desenvolve, é uma ferramenta importante, né? A gente saber esperar. Isso eu não vou ficar subindo pelas paredes porque aconteceu alguma coisa. Não, eu consigo ter a paciência para lidar com aquilo. Então são exemplos de ferramentas emocionais, né? A paciência, o autocontrole, a resiliência, né? Que é essa capacidade de suportar as adversidades sem pirar. E são coisas muito importantes, porque o que eu mais vejo são pessoas sem ferramentas emocionais, que diante da primeira frustração chora aos 30 anos de idade, né? Tem pessoas que reagem dessa forma. A criança não tem ferramentas emocionais, a criança ela tem uma reação só para tudo. A criança com sono chora, com fome chora, com raiva chora, com tristeza chora, com tudo, né? Desconfortável chora. Qualquer desconforto, a criança só tem uma reação, que é chorar. E aí a gente vai aprendendo, né, com a vida, com as relações, a gente vai desenvolvendo algumas ferramentas emocionais, que isso tem a ver com quem a gente é, com o nosso temperamento, com a nossa personalidade, com o ambiente que a gente vive, com a maneira que a gente estabelece relações. Enfim, são muitas coisas que vão estar ali presentes e que vão te fazer, te favorecer ou não a desenvolver essas ferramentas na vida. Na terapia a gente aprende a afiar essas ferramentas, né? A gente vai aprendendo a partir do autoconhecimento, a reconhecer as nossas emoções, né? A entender as nossas emoções. Isso tudo são coisas super importantes. Interessante você ter me perguntado isso, gostei. Ninguém nunca perguntou. E é interessante a gente poder esclarecer, né? Porque eu falo com tanta... né? Eu falo de maneira tão corriqueira que parece óbvio, mas não é, e você tá certa. É bem interessante da gente pensar, né? E eu chamo de ferramentas, né? Porque eu visualizo, eu sou muito de visualização mental. Então, eu visualizo para mim como uma caixinha de ferramentas mesmo. Aqui tem isso, aqui tem isso. O que eu vou precisar nesse momento? Tá aqui, né? Então, a gente desenvolve essas coisas ao longo da vida, né? Bom, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu escrevi aqui. Me perguntem. E aí, com relação a essa busca ativa da felicidade, né? Lembrando que o que a gente busca não é a felicidade em si, como aquela coisa que tá ali que eu vou alcançar. O que eu busco é gerar sentido, fazer coisas, experimentar a vida, me lançar, me relacionar, afiar as minhas ferramentas emocionais. Isso que eu vou fazendo, né? Esse agir na vida, essa ação vai trazer como consequência a percepção de felicidade. Por isso que eu digo que a felicidade ela é decisão, a felicidade ela é escolha, né? Eu escolho a maneira como eu vou lidar com as coisas que acontecem na minha vida. Mas aí às vezes a gente não tem ferramentas emocionais mesmo para lidar com algumas coisas. E aí a gente tem que buscar desenvolver, seja fazendo terapia, porque eu não estou dando conta sozinha, então eu vou na terapia e vou lá, né, afiar as minhas ferramentas, eu vou lá desenvolver recursos
para poder lidar com a minha vida de uma maneira menos prejudicial para mim mesma. Entendem? Eu acho que, gente, eu falei agora igual uma professora minha da faculdade falava assim, entendeu? Ela ficava assim pra todo mundo, entendeu? Falei igual a ela agora. E para mim, por exemplo, o conhecimento é uma coisa extremamente importante, é uma ferramenta talvez a mais importante para a gente estar na vida e gerar na nossa vida felicidade, comprometimento, porque a gente tem que se engajar. O que eu vejo, né, e que é um sintoma muito contemporâneo, é um desengajamento da vida. Quando a gente se esforça, né, a sociedade quando ela era um pouco mais lenta, não tinha essa velocidade que tem hoje, não tinha esse excesso de estímulos, não era uma sociedade do entretenimento, né? Eu quero entreter meu cérebro. Meu cérebro é uma criança mimada que está sempre querendo se entreter, né? Antigamente a gente não tinha isso tão facilmente e a gente desenvolvia algumas ferramentas emocionais com mais facilidade. A paciência era uma delas, a tolerância, né? O tempo de espera, coisas que a gente fazia com mais tranquilidade, né? Então, hoje é mais difícil, né? A gente tem... Eu estava até conversando com uma paciente também e ela estava falando, me questionando se eu achava importante ela tomar remédio para atenção, porque ela está sentindo que ela está com problemas de atenção. E aí eu vou até trazer aproveitando, né? Já que a gente está no momento reflexão, é super importante da gente pensar isso também. Gente, de perto ninguém é normal mesmo, né? Todos nós temos algumas características que fogem, né? O normal é um padrão ali, quase que uma utopia, né? Eu vou chegar ali e vou alcançar o meu equilíbrio pleno, sou uma pessoa plena, um monge budista. Não, né? As pessoas normalmente têm as suas alterações. Se vocês pegarem o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, pegar o CID na parte de psiquiatria, todos nós, todos, me incluindo, obviamente, estamos em algumas, não é nem em alguma só, não é uma só. Você vai estar em várias categorias, em várias. Então, assim, o que é transtorno? O que é adoecimento psíquico? O que precisa ser medicado? Se a gente for medicar a falta de atenção, a gente vai viver uma sociedade totalmente medicada. E o que acontece quando a gente sai medicando essas anormalidades que a gente tem na vida? A gente vai pasteurizar todo mundo, vai virar um monte de robô igual. Porque o que faz a gente ser autêntico, e ser autêntico é fonte de felicidade, são essas nossas diferenças. É a maneira como eu contorno. Eu já falei pra vocês, eu tenho um déficitzinho de atenção, nada que precise ser medicado, porque eu vim contornando ao longo da minha vida. A gente vai dando os nossos jeitos, né? Eu tenho um negocinho que a gente vai rebolando e vai ajeitando algumas coisas. E isso me faz ser quem eu sou. Se eu não tivesse isso e fosse medicado e fosse não sei o quê, daqui a pouco tá todo mundo igual. Tá todo mundo ali, ó, né? Todo mundo robotizado, né? Porque a gente vai aparando todas as arestas, né? Vou aqui, ó, cortando. Isso aqui difere, isso aqui não sei o quê, vamos todo mundo botar aqui, ó. Não. A gente só tem que entender que essa característica que me difere do outro precisa de alguma intervenção quando traz um prejuízo para minha vida. Essa é a medida. Não é uma medida única. Olha, todo mundo que está aqui, ó, a partir dessa linha daqui para cima, tá todo mundo doido, daqui para baixo tá todo mundo bem. Não é assim que funciona. Essa avaliação, ela é muito, muito subjetiva. Eu, por exemplo, tenho um nível de ansiedade acima da média. Só que isso não me incomoda na maior parte do tempo. Houve um tempo que estava extrapolado e eu precisei medicar, tratar, há 10 anos atrás, como eu já falei várias vezes. Porém, hoje eu tenho um pouquinho acima da média, isso não precisa de remédio, né? Esse é o meu modo de ser, isso me faz ser quem eu sou, me faz ser um pouco mais impulsiva, me faz ser um pouco mais proativa, de querer abraçar o mundo. Tem lá as minhas características que eu mesma afiei minhas ferramentas para administrar. Agora, eu não preciso ser medicada por isso, entendem? O temperamento influencia na busca de sentido, felicidade? Influencia, Juliana, influencia por quê? Porque tem coisas
Tem pessoas que são naturalmente mais ousadas, naturalmente mais otimistas, né? Eu sou uma pessoa otimista. O otimismo é muito bom para essa percepção de felicidade. Tem pessoas que são mais pessimistas, né? São assim por natureza. E aí elas vão ter um pouco mais de dificuldade de encontrar essas coisas, né? Então, o temperamento sim pode influenciar. Tem pessoas que são mais ousadas, que se jogam mais, né? Isso certamente vai ter um impacto nessa percepção de felicidade. São várias coisas, né? Não é uma fórmula. Nós somos seres complexos. A gente não consegue determinar por fórmulas cartesianas, né? Matemática. Que todo mundo que for assim. Isso que eu fico achando terrível, terrível, quando eu vejo, sei lá, pessoas leigas ou coaches de sei lá o quê, falando abobrinha, dando fórmulas, né? Tipo, faça isso, que isso é... Gente, não é assim. Não é assim. Entendam de uma vez por todas, né? Nós somos muito mais complexos. Vamos parar de ficar aqui, como eu falei, no rasinho batendo perninha. Vamos fazer mergulhos mais profundos, né? Vocês que me acompanham há mais tempo já conseguem ir junto comigo e alcançar outros níveis de percepção. Entender, né? Nós não somos essa coisinha idiota, né? Que chega a ser uma bobagem a gente reduzir o ser humano a isso. Perca, sei lá... resolva a tua depressão em 3 dias. Gente, pelo amor de Deus, quem é que ainda acredita nisso? Isso não é uma coisa que a gente possa levar como um critério sério, né? A gente precisa entender que nós somos seres complexos. E pra gente entender e se achar e achar sentido, a gente precisa fazer esses mergulhos, né? Mergulhos mais profundos do entendimento. O pessimismo pode vir do medo e da insegurança? Pode, pode, certamente. Né? As pessoas, por exemplo, muito ansiosas podem se tornar bastante pessimistas, porque elas começam a ter muito medo, né? Ai, se der errado, é sempre aqueles pensamentos negativos, catastróficos, e isso vai, se não for tratado, pode sim te levar a ficar pessimista. A depressão pode levar ao pessimismo excessivo. E tem as pessoas que são pessimistas de natureza, né? As pessoas um pouco mais obsessivas e tal. Então, sim, pode vir sim. E aí é de cada um, né? A gente tem que olhar na nossa história onde que isso tá, né? E de que forma que a gente pode melhorar, né? Porque ter uma visão pessimista da vida, às vezes é interessante, né? Porque a gente também precisa se precaver, e a pessoa pessimista é mais precavida. Eu sou otimista e meu marido é mais pessimista, e eu acho ótimo, né? Porque a gente se equilibra. Eu no meu, tudo vai ser lindo e tudo vai dar certo, e ele achando que tudo vai dar errado e tomando as precauções, porque nem sempre dá certo, vamos combinar. Então, são características, né, que a gente tem, e aí se for só uma característica de personalidade, ok, é o que te faz ser quem é o que te torna autêntico, né? Agora, se for fruto de um adoecimento, seja um pessimismo associado a uma ansiedade fora de controle ou a uma depressão, aí a gente tem que tratar. E aí, isso que é importante da gente pensar, né? Tem muitas coisas na nossa vida que a gente pode e deve mudar, melhorar, desenvolver, e não necessariamente perceber. Boa noite, Adriana. Não necessariamente associar a um estado adoecido, nesse sentido de que precisa ser medicado. Né? Eu tenho muito receio disso, gente. Eu tô achando um saco esse negócio. Todo mundo agora é TDAH na internet. Todo mundo. Eu sou TDAH. Aí vira também aquela bengala. Ai, gente, desculpa, é porque eu sou TDAH. Aí bota tudo na conta do déficit de atenção. Mas eu esqueci porque, enfim, eu tenho TDAH. E aquilo vai deixando... você ser totalmente desimplicado das suas questões, né? Eu tenho um déficit de atenção, eu sei, eu não acho isso nem bonito nem romântico. Eu crio recursos para driblar, eu anoto coisas importantes, eu tenho uma agenda da qual eu não me desgrudo. A gente vai criando estratégias, né? Marina, verdade, percebi que com a minha ansiedade e depressão me deixou um pouco assim. Sim, acontece, Marina, aí tem que tratar mesmo. Gisele, 5 passos para ser uma pessoa. Faltou o resto, Gisele. Então a gente tem que observar um pouco, né? Essas fórmulas muito fáceis, né? De como você vai ser. Não é, a gente não vai lá e apaga ou acende uma luz, né? O que eu trago aqui para vocês e busco
Tipo essas fórmulas, exato. O que eu trago aqui para vocês e proponho para vocês quase diariamente no meu Instagram é que a gente reflita e que a gente se responsabilize pela nossa própria existência, né? Isso vai preencher a gente de sentido. Eu sou responsável em gerar o sentido para minha vida. Não é outra pessoa que tem que gerar. Né? Então, assim, qual é o sentido para você? Pode ser na religião, tá tudo bem. Você vai lá, não, eu sou uma pessoa religiosa, eu me entrego, porque seja lá qual religião for, e aquilo faz um sentido para você, tá ótimo. Né? As religiões, elas entram muito nesse vazio que a gente fica, né? Então, isso tudo contribui, né? Ai, gente, 9 horas já, socorro. Eu acho que eu já falei pra caramba, eu nem vi a hora passar, eu achei que ainda faltassem uns 20 minutos. O sentido da vida e a felicidade vai mudando de acordo com a fase de nossas vidas. Sim, com certeza, Carla, com certeza. Né? Hoje eu estava até falando na minha própria terapia que eu acho que hoje eu me percebo no melhor momento da minha vida, emocionalmente falando, né? Um momento onde eu me sinto mais estável, mais realizada e com uma sensação de expansão, né? Eu sinto que eu estou num movimento de expansão enorme, de crescimento, e especialmente no meu caso, de crescimento intelectual, né? Eu tenho buscado estudar bastante e tudo mais, e isso tem sido ferramenta importante para minha percepção de felicidade, para gerar sentido para minha vida, e que não era, sempre foi, né? O conhecimento sempre foi a minha arma para a vida, mas ultimamente isso tomou uma dimensão muito maior, né? E aí sim, hoje mesmo eu estava avaliando isso, né? O quanto que isso é gerador de sentido para mim, o quanto que a minha profissão entrou na minha vida para gerar sentido para mim. Isso é interessante a gente avaliar. E isso é possível a gente avaliar a partir, às vezes, até de um processo de terapia, né? Da gente conseguir ampliar os horizontes, com certeza. E da gente conseguir fazer esse retrospecto, né? Olhar para trás e perceber, né? Como que as coisas vão mudando na gente ao longo da vida, como coisas que faziam muito sentido lá atrás, agora não faz sentido nenhum, e que hoje tem coisas que você nem imaginava o sentido que vinham fazendo. Então, é isso, né? É ação. E por isso que a felicidade, a percepção de felicidade, ela é transitória, ela não é permanente, porque a gente oscila, porque a gente tem momentos que são mais desafiadores, né? E isso faz parte da vida. E, enfim, eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante, já passamos aqui do horário. Eu espero que vocês aproveitem essa live. Tem muito conteúdo, gente. Eu precisaria de umas 3 horas aqui falando para vocês, para a gente conseguir esmiuçar um pouquinho mais, porque eu sei que são temas um pouco mais complexos, mais densos, né? Quando eu falo de virtudes, quando eu falo de sentido para a vida, quando eu falo de felicidade, num aspecto um pouco mais até filosófico, não é tão fácil da gente processar essas informações. Mas depois vocês podem até rever, ver de novo, né? Às vezes vai ficar salvo lá no canal do YouTube, aí vocês olham, aí de vez em quando você, putz, ela falou isso, não tinha nem percebido. Aquilo começa a fazer novos sentidos pra gente, né? A gente, até uma mesma coisa em diversos momentos da vida, ela muda o sentido, né? Quantas vezes você lê um livro numa época da vida, depois de 10 anos você lê de novo, você fica, nossa, é outro livro, porque eu sou outra pessoa, né? Então é isso também, a gente é dinâmico, a gente muda diariamente. O sofrimento e a rejeição me deixaram com medo de ser feliz, porque toda vez que ficava feliz algo ruim acontecia. Me preparar para esses momentos seria a solução? Não, Cida, não. Sabe por quê? Porque a gente não tem como se preparar. O fato da gente se preparar para a rejeição não impede que você sofra com novas rejeições, né? Na verdade, é tentar entender por que isso aconteceu e buscar formas de você estabelecer relações mais saudáveis na sua vida. Isso também é fonte de felicidade. Gente, eu devia falar também do... enfim, é muito assunto para trazer para vocês. A gente tem que falar de novo de felicidade, porque tem muito assunto, né? Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi feita uma pesquisa muito a longo prazo, né, uma pesquisa longitudinal que acompanhou sujeitos ao longo de uma vida, desde jovens até a idade adulta, e o que eles perceberam que para ser feliz não é você ter sucesso, ter dinheiro, ter reconhecimento. O fator de maior felicidade
foram as relações afetivas estabelecidas ao longo da vida. Então isso também é super importante da gente avaliar, né? Quem são as pessoas que estão comigo? Quais são as pessoas com as quais eu me relaciono? Eu estabeleci relações que me preenchem, que são conexões reais de afeto para mim? Isso é muito, muito legal de pensar. Obrigada por tudo, você me ajuda bastante. Que bom, Marina. Obrigada, Adriana, mais uma vez me ajudou muito, tuas palavras sempre me ajudam. Que bom, Gorete. Michele, maravilhoso como sempre. Gratidão a cada live, a cada leitura, aprendo mais e mais. Ai, gente, eu fico muito feliz. Espero que vocês venham comigo nessa onda aí da gente crescer, expandir. Gente, é tão bom. Vivam isso, né? Se entreguem a isso, busquem isso para vocês. A gente pode crescer, a nossa vida não precisa ser medíocre, pequena, sem graça, operacional, né? A gente não precisa ser só operacional na vida, robô, né? Vou lá, acordo, faço isso, faço aquilo, esvazio tudo que eu faço, nada tem sentido, nada tem... Né? Preencha aquilo que você está fazendo, não importa se eu estou lavando a louça, eu estou lavando a louça para minha família, eu vou organizar direitinho, eu tenho essa louça, eu tenho, né? Eu vou ter cuidado, eu vou fazer questão. Então façam gerar sentido naquilo que vocês estão fazendo. Seja um trabalho, né? Ah, mas esse trabalho eu não gosto. Tá, mas então busque em outros momentos. Onde que tá para você? Se não tá no trabalho, que é a virtude da criação, pode estar na experiência, que é nessa experiência do relacionamento, a relação com a religião, a relação com o outro, a experiência de você estar com a natureza, que é muito geradora, né? Eu adoro, né? Quando você olha ali e fala, meu Deus, que... Eu sempre posto a vista daqui de casa porque eu não canso de olhar para essa vista. Eu posso estar aqui há 25 anos eu vou achar lindo. Então, isso é muito legal da gente ver também, esse encantamento com a vida. Se encantem com a vida, não banalizem, né? Acorda, bom dia, eu tô viva, eu tenho saúde. É sempre uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente por mim e pelo outro. Né? Vamos valorizar esse momento aqui. Não adianta pensar na vida só quando já está morrendo, né? Porque a morte ela é inevitável para todos nós, claro que é. Pelo menos por enquanto, quem sabe um dia no futuro. Mas a morte é inevitável. Agora, o que eu faço com a minha vida para fazer essa vida valer a pena? Né? Para eu olhar para essa vida e falar, valeu a pena, valeu a pena. Né? O investimento que eu fiz aqui valeu muito a pena. Não passei aqui em vão, né? Deixei marcas, criei história. Como diz até o Mário Sérgio Cortella, a gente se eterniza aí, né? No legado que a gente deixa. Seja um legado maior, né? Social, seja uma coisa pequena, para aquela meia dúzia de pessoas que você se relaciona. O que você vai deixar, né? Qual é a sua marca? O que você quer que fique aí, né? Eternizado para as pessoas. Pensem nisso, né? Pensem, ampliem a mente de vocês, façam mergulhos mais fundos na alma, não fiquem aí nessa coisa superficial, né? Falando essa coisa que é um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, que não te leva a lugar nenhum, só te entope de informação. Informação não é conhecimento. O que a gente faz com a informação se torna conhecimento. Então, atenção a isso, tá bom? É isso, meus queridos, muito obrigada por estarem aqui. Hoje nós fizemos uma live longuíssima, mas eu tinha vontade de continuar aqui, porque eu ainda tenho coisas para falar, mas é muito, eu sei que vocês já estão de saco cheio. Então a gente se vê semana que vem. Semana que vem eu vou estar a convite super especial, estou super honrada e lisonjeada de ter sido convidada pela Patrícia Parenza, que é jornalista, gente, jornalista, me convidou para fazer uma live e eu fiquei super honrada e deve ser semana que vem. Então eu confirmo para vocês aí ao longo do tempo, mas a princípio está marcado quarta-feira que vem para a gente falar sobre menopausa e saúde mental. Não percam, tá? Estejam lá presentes, façam lá a minha comunidade aqui, ó, esteja lá na live comigo, a convite, muito, muito legal. A Patrícia é uma jornalista incrível, então vai ser muito bacana. É isso, um beijo para vocês, uma boa noite, aproveitem, né, essas reflexões, levem isso para vocês, mastiguem, processem, isso é muito importante. Josi, você é uma bênção, foi muito bom ter te conhecido, que bom, querida, fico muito feliz, tá? Isso é muito preenchedor de sentido para mim, fico muito feliz de saber ajudar ao outro, né, isso realmente é fonte de realização e felicidade. Ó, vai ficar salva lá no YouTube se tudo correr bem, vou tentar aqui, tem dado certo, eu tenho conseguido salvar, então para quem perdeu depois assista lá, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite e até semana que vem.